matéria da Argentina essa, né? A gente, claro que se solidariza aí com os irmãos argentinos pela situação que eles andam passando, né, ultimamente, com a hiperinflação, enfim, né? E agora parece que o novo governo lá do Javier Milei não está conseguindo fazer muito progresso aí no país vizinho. A Justiça Argentina revogou nessa última quarta-feira, dia 3, a reforma trabalhista que era prevista no pacote de decretos econômicos assinados no mês passado pelo presidente do país, o Javier Milei. Em uma votação dividida, a Câmara Nacional de Apelações do Trabalho acatou o pedido dos sindicalistas da Confederação Geral do Trabalho, a CGT, para aplicar uma medida cautelar que suspende as modificações da legislação laboral até que haja uma sentença definitiva. Os juízes Alejandro Sudeira e Andréia Garcia Vior afirmaram que ainda há dúvidas sobre se as mudanças justificam a urgência de um decreto sem passar pelo crivo do Congresso. O decreto de medidas legislativas excepcionais pelo Poder Administrador só poderia ser justificado em caso claro de emergência que não aparece configurados ou sequer invocado nas próprias configurações do processo deles, né? É o que diz aí o juiz na sua decisão. O amplo pacote assinado por Milei prevê uma série de medidas econômicas. Na área trabalhista, os decretos aumentam o período de experiência de trabalhadores e relaxam regras para o trabalho de gestantes e a licença maternidade. Entre as medidas do novo presidente, existe um decreto que acaba com as chamadas taxas solidárias, ferramenta de arrecadação para os sindicatos que estabelecem descontos obrigatórios para todos os trabalhadores de uma atividade, filiados ou não à organização sindical. A proposta de Milei era fazer com que as empresas apresentassem aos trabalhadores a opção de contribuir ou não com os sindicatos. E a gente vê que existiu lá uma grande passeata contra justamente essa reforma aí trabalhista do Milei, pelos sindicatos, né? Os sindicatos foram às ruas, levaram lá os seus coligados, enfim, e fizeram a maior algazarra. Ô Marcelo, a gente está falando aqui de algo que aconteceu no Brasil, né? Eu lembro quando o presidente Bolsonaro entrou, ele não obrigava mais que os funcionários fossem cobrados obrigatoriamente, e já descontado da folha de pagamento, uma parcela lá dos seus salários para ajudar os sindicatos. E aqueles que queriam, tudo bem, isso aí ficariam livres aí para poder negociar do jeito que mais achasse melhor. Mas essa obrigatoriedade é que não era o legal. Isso aconteceu na Argentina, mas parece que o sindicato lá tem muita força, né? Não conseguiu levar aquele pessoal todo que achavam, levaram 1/3 da população às ruas. Mas mesmo assim, foi uma grande proporção, né, Marcelo? É uma grande proporção, né? Os sindicatos lá na Argentina, eles têm bastante força, né? E dada pelo próprio governo que estava lá, né? Agora, o novo governo, Javier Milei, ele tem que tomar um pouco de cuidado, né, de querer impor as regras de uma maneira, né, direta, porque isso aí pode se tornar aí ele pode fazer com que essa regra dele se torne faça com que a população se torne contra ele, né, se vire contra ele, né, porque nós já tivemos um exemplo aqui no Brasil, né. Pelo que conhecemos aí do sistema, quando um libertário como o Javier Milei, né, e como nós tivemos aqui também o Bolsonaro entra, né, no poder, tem que entender como é que funciona essa máquina chamada sistema, né? Porque senão o sistema vai te engolir. Ele acaba te engolindo. Ele vem pelo judiciário, vem pelo legislativo, lá vai pelos sindicatos também. E aí, você pode ver, né, já começou a ser minado pelo judiciário, né? E aí começa a ter suspensões, aí libera, depois volta, vem liminares e tal. Então, isso tudo começa a minar o governo, né? Começa a minar o governo. Então, o melhor cenário para o Javier Milei é ele tentar, né? É claro que não é tão fácil assim também, né? Mas tentar conscientizar, trazer aí grande parte da Câmara para ele, né? Para que ele faça com que essas medidas passem na Câmara, né? Vai demorar um pouquinho mais? Demora um pouquinho mais, mas também quando as medidas entram em atividade, elas entram de maneira consistente, né? E aí, óbvio,
a população toda encaixa melhor a ideia. Da forma que está sendo feita, a tendência natural das coisas é exatamente essa, né? Toda vez que você impõe a regra, mesmo que ela já estivesse muito claramente sendo explicada na campanha, né? Isso já foi explicado na campanha. Mas quando você começa a trazer a regra para o play, aí começam a ter os problemas, porque você vai começar a confrontar interesses, né? E esses interesses começam a trabalhar dentro do sistema, aí começam a pegar o quê? Começam a pegar a legislação, entender a legislação, as entrelinhas da legislação, ver como que você consegue travar essas medidas pela legislação, por entendimento, ou até mesmo pode chegar nos entendimentos que nós tivemos aqui no Brasil, né? Inovações no entendimento, né? Então, as medidas são necessárias lá na Argentina, né? Tem que acontecer, eu acho só que tem que acontecer com força, mas com um pouquinho mais de apoio ali na Câmara e tentando, né, abrir um pouquinho de conversa para pegar um pouquinho de força e evitar com que o sindicato crie essa força e depois, né, jogue essa força para o judiciário e tal, e essa força se volte contra o atual governo. Então, é importante, mas vamos ver como é que o Javier Milei vai lidar com essa situação aí. Tudo isso aí é um aprendizado para ele, né? E nós aqui ficamos como espectadores vendo a reação e o que vai acontecer com esse jogo político, né, que está acontecendo ali na Argentina. Ô, doutora Tiziane, é mais a sua área, da área trabalhista, inclusive, né? O que será que o Milei está errando? Porque nós vimos nas urnas que as pessoas, no caso os argentinos, a grande maioria votou nele, justamente sabendo dessas reformas, justamente sabendo que todos iriam ter que apertar os cintos, enfim, porque o país passa por um momento muito difícil em questão financeira, né? Está beirando a falência, vamos dizer assim. O que será que mudou nesse contexto quando o projeto que ele tinha falado que iria colocar em prática, a tal da reforma, que ia ser a trabalhista, tudo isso ele explicou nos programas que ele foi, como seria. E por que agora o povo volta atrás? O que acontece, doutora? Olha, Santiago, os argentinos precisam entender, como você falou muito bem aí, eles vão sofrer um pouco mesmo, óbvio, né? Porque precisam mudar todo um sistema e mudar um país, porque a Argentina não vai bem. Então, para que tudo mude, a população, a sociedade, ela vai ter que sofrer um pouco, as pessoas precisam entender isso. Mas eu acredito que essas pessoas que estão na rua não são os eleitores do Milei, essas pessoas são os esquerdistas. A gente viu aí até que lá também tem MST, não sei se é o mesmo que aqui do Brasil, mas eu acredito que são os esquerdistas, que é óbvio que os esquerdistas, os sindicalistas, não vão aceitar a faculdade, né? Você paga o sindicato se você quiser. E eu acredito que os trabalhadores, de verdade, os trabalhadores que efetivamente querem uma mudança no país, não estão aí na rua, não. Quem está são as pessoas da esquerda, os sindicalistas, que não querem as mudanças, mas são mudanças necessárias para que a Argentina mude o seu estado né, seu estado atual, para melhorar a economia do país. Eu acho que o Milei não está errando, não. Acho que ele está correto, tudo foi esclarecido na campanha dele. É óbvio que o Marcelo tem aí um pouco de razão, as coisas têm que ser feitas com calma, mas já são tantos anos de sofrimento, então eu entendo que a população também, assim como o Milei, eles têm pressa na mudança, em melhoria, né? Então, eu acredito que essa foi a intenção dele, mas eu acredito que ele está correto e que esse pessoal que está aí na rua são o pessoal da esquerda, não são o pessoal que votou no Milei, não. No caso, são os baderneiros, vamos dizer assim, né, doutor? Entendo. Agora, Edivaldo, a gente vê que algo parecido aconteceu aqui no nosso Brasil, né? Até o STF começou com aquelas decisões que a gente ficava até meio assustado. Pô, será que está certo? Será que não está? Isso aí começou justamente no governo Bolsonaro,
onde ele começou a ser tolhido, começou a ser cercado das suas decisões. Como é que você vê o futuro da Argentina? Você vê que está mais agressivo do que foi no Brasil, ou você está vendo a mesma história se repetindo, só que agora no endereço diferente? Com certeza, eu tenho, penso como a doutora Tiziane também, que essa manifestação está sendo feita pela oposição do governo, não tenha dúvida nenhuma, não são as pessoas que votaram, de repente mudaram, não é nada disso, até porque a campanha dele foi bem transparente no tocante às mudanças que ele apresentaria. Agora, o que falta, e aí eu concordo com o Marcelinho também em alguns pontos, é aprender a jogar o jogo, né? Porque o que mostra muito claramente, isso em âmbito mundial, é que o comunismo, ou socialismo, como você quiser chamar, porque é a mesma coisa, né? Tá jogando um negócio bem armado, tá sabendo jogar, né? Não é à toa que o filósofo Antônio Gramsci, né, revolucionou toda essa questão do comunismo, né, determinando que não houvesse mais uma revolução no sentido de guerrear, no sentido de trocar bala, né, mas sim tomar os poderes. É isso que aconteceu, como, por exemplo, está acontecendo no nosso país. Espero que Milei aprenda, e talvez ele tenha até uma assessoria daqui, da oposição aqui do Brasil, para poder eles não passarem na Argentina o que nós estamos passando aqui, porque, na realidade, hoje nós estamos num pleno comunismo. Só não vê quem não quer, só não admite quem não quer, né? E não entende isso que também quem não quer, porque com as redes sociais aí é a coisa mais fácil de saber o que é dizer um comunismo ou um socialismo, não tenha dúvida, né? Mas não está, no meu modo de ver, e não é só da Argentina, né? Mas assim como aconteceu aqui no Brasil, no mundo todo, os países, os governos que não são de esquerda, né, como o pessoal costuma dizer, né, a esquerda é para você não definir exatamente comunismo e socialismo, que é isso que eles são, né? Um partido comunista e um partido socialista, é tudo a mesma coisa no sentido de tomar o poder. É saber jogar. Quando você vê, por exemplo, que não passou pelo crivo do Congresso, aí eu concordo aí com o Marcelo, teria que antes ter chamado a atenção, sobretudo dos eleitores argentinos, né, que foram lá e confiaram, deram esse voto de confiança para essa mudança na Argentina, e contar com a ajuda deles para que eles forcem o Congresso, porque é assim que democraticamente deve funcionar, e quando eu estou falando forçar, é entrar em contato com seus deputados, seus senadores, e exigir uma posição favorável ao país, favorável à Argentina, no caso, né? Então, não é isso que foi feito, simplesmente mete um decreto, aí vem lá a Confederação Geral dos Trabalhadores lá da Argentina, entra com uma medida cautelar, vai ser, o judiciário vai acata, enfim, trava o processo. E foi criada também essa questão da taxa solidária, que foi feita até aqui também. A questão é, cadê, aí entrando para a política do nosso país, cadê o nosso Congresso, cadê o nosso Senado, tá? Em dizer que um ministro do Supremo não pode, de forma alguma, não é atribuição dele, dizer que a contribuição, que lá na Argentina chama-se solidária e aqui no Brasil assistencial, ela é para que o sindicato se mantenha. Não é a obrigação dele, o sindicato é uma instituição sem fins lucrativos, como outra qualquer, que tem que se virar para poder gerar os seus recursos. Aí, para você que está nos assistindo, eu pergunto, eu não vou nem falar no último ano, eu vou perguntar para você que nos assiste, nos prestigia com a tua audiência, nos últimos 5 anos, você que faz parte de algum sindicato, trabalha e é descontado todo mês lá, anualmente, agora mensalmente, pergunto para você, quando foi que o sindicato entrou em contato contigo, te passando meios para que você se capacite para aquilo que você trabalha? Por exemplo, aí a esposa do Dr. Filete, né? O pessoal que trabalha aí na veterinário, quando foi que o sindicato aí dos funcionários dos veterinários entrou em contato para capacitar esses funcionários para que ele possa melhorar profissionalmente falando, e aí sim reivindicar melhores salários, né? Não, simplesmente eles criam as instituições e determinam por esse ou por aquele fator que eles criam o quanto o empregador deve trabalhar. Isso não acaba bem, infelizmente.
mas tem que aprender a jogar o jogo. Isso é constitucional, tanto lá na Argentina como aqui no Brasil. Essa é a questão. Mas quem pode atuar, primeiro somos nós, como povo, exigindo dos nossos deputados e senadores que façam alguma coisa, né? E os senadores e os deputados que, infelizmente, estão totalmente inertes a essas situações, né?